Bom, amigos e inscritos do canal, eu hoje trago um assunto que até então eu nunca abordei aqui no canal, vai ser a primeira vez, que é baseado no que vem acontecendo no mundo, né? Começou tudo nos Estados Unidos e já se alastrou para várias cidades do mundo, que é as questões daquelas luzes, né, que vem aparecendo em grande parte das cidades, volume maior nos Estados Unidos, mas em outros países as pessoas andam falando muito em ufologia, nave extraterrestre, nave alienígena. É um assunto que eu nunca abordei aqui no canal, mas eu acho que pode ser abordado e deve ser abordado. Que fala o seguinte, dos avistamentos que começaram lá nos Estados Unidos, né? E a grande maioria sobre o oceano, né? Sobre o mar, daquelas luzes que saem do mar e fica fazendo pirotecnia na frente das pessoas, né? Trocando de luz, mas parece um jogo de luz de discoteca. Eu nunca achei uma coisa tão absurda, tão bárbara. Tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque em nenhuma casuística mundial se viu isso e as pessoas, pelo fato disso estar aparecendo em vários países, em várias cidades, as pessoas acham que já é uma preparação dos seres extraterrestres querendo mostrar à população que eles existem. Minha opinião é que não querem mostrar nada, não precisam fazer isso. E eu acho que esses tais UFOs, eu vou explicar o porquê. Não está vindo de fora não, é daqui da Terra mesmo. Tem nada a ver, porque eles não estão se aproximando das pessoas, estão longe. Aquelas luzes, as pessoas não conseguem determinar o que é realmente. Parece mais um show de pirotecnia, as luzes de discoteca, para chamar a atenção mesmo. Não é bem por aí. Porque o que eu posso dizer, em termos de aparição, as casuísticas mundiais, onde elas acontecem, a grande parte, elas não acontecem em cidades populosas, cidades famosas, que fica mais fácil. Até porque, veja só, está sendo exibido várias delas em todas as cidades mais famosas do mundo, né? Dos Estados Unidos, do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Por que não na cidade do interior, numa cidade de João Pessoa, de Natal, não está acontecendo nada? As cidades mais populosas, né, as mais famosas, isso no mundo todo, em Tóquio. Tóquio é uma cidade famosa do Japão e outras dos Estados Unidos. Então, assim, todas as grandes e famosas cidades é onde estão acontecendo essas casuísticas. E as cidades menores, os vilarejos, que todos os relatos que a gente tem desses casos, não acontece em grandes cidades, acontece mais em cidade de interior, em vilarejo, em sítio. A história conta. Então todos os exemplos que a gente tem guardado aí ao longo desse assunto, qual é meu pensamento? Forças Armadas, né, se juntaram, né, não só de um país, mas de outro, se juntaram para fazer de conta que é uma preparação para contar alguma verdade ou um acobertamento. Eu vou explicar de que forma que você consegue fazer esse tipo de aparição e você consegue esconder outras coisas por trás. Tendo essas aparições em cidades muito famosas, muito grandes, muito conhecidas, fica mais fácil até mesmo para a imprensa divulgar isso para o mundo todo. Eu acho bem estranho porque todas as grandes aparições, aquela de Roswell, foi no campo, não foi numa cidade famosa. Aquela outra famosa, Varginha, Varginha foi uma cidade pequena, não foi uma cidade grande. Não foi uma cidade grande de Minas Gerais, não foi BH, foi Varginha, foi uma cidade pequena. Aquela Operação Prato, na região amazônica, que ficou famosa somente, mais famosa, porque a aeronáutica resolveu liberar alguns relatos, aí ela começou a ficar famosa. Mas assim, no geral, as pessoas não dão muita atenção quando a gente fica sabendo de um relato, numa cidade de interior, com a população curta, pequena, até mesmo no campo, não chega a fazer cartaz. Por exemplo, eu acompanho esse assunto de ufologia, eu vou até explicar essas palavras que são faladas. Posso me considerar um ufólogo, mas não é em busca de vida fora da Terra. Ufologia para mim é outra coisa. Inclusive a palavra ufologia tem um assunto bem tenso, bem diversificado para a gente abordar essa situação. Bom, eu sou piloto da aviação civil, todo mundo já sabe, né? Eu pilotei quase 25 anos da minha vida, rodei basicamente a metade da região no Brasil, da cidade do Brasil, né? Do sul ao norte eu conheci basicamente todas as capitais, interior. Então, assim, não conheço o Brasil todo, a região amazônica muito pouco eu rodei, mas na parte do litoral
Então, na aviação, o mundo é pequeno, todo mundo se conhece, difícil. Eu conheço vários aviadores que eu não tenho contato presencial, nunca tive contato presencial, mas a gente em grupos de WhatsApp, a gente se fala muito e teoricamente é conhecido porque é aquele colega que você conhece, por exemplo, no Mato Grosso, de repente é um colega que já teve contato com um amigo meu que eu tive contato. Então, assim, é um mundo pequeno, porque a história da aviação é bem curta, são poucas pessoas no Brasil inteiro, fica fácil de você conhecer aviadores de todos os estados do Brasil. E eu conheço muita gente, pelo fato de eu ter rodado também. Passei uma época voando em São Paulo, voei um pouco no Mato Grosso, fiz outros voos em Minas Gerais, também aqui na região Nordeste, toda ela, parte da região Norte, bem pouco ali no início do Pará, no interior. Bom, resumindo, todos os aviadores têm contato com essas luzes, inclusive de dia. As pessoas, eu vejo todo mundo falar, sempre o que dá status, o que dá ibope são as aparições à noite. E as aparições que tem de dia, muitas aparições, eu acho que grande parte delas aparecem mais de dia do que de noite. É porque a luz do sol ofusca e você não consegue ver. E se realmente são seres inteligentes, eles não querem aparecer. Eles não estão preocupados com a gente, eles não estão preocupados em mostrar alguma coisa para a gente, eles querem se camuflar. Então eu tenho relatos de vários aviadores, eu recebi durante ao longo da minha vida na aviação, muitos relatos de grandes aviadores, e relatos mesmos, tenho pelo menos uma centena deles. E a todos eles eu sempre digo, se eu um dia vir a falar desse assunto, de um relato seu, eu não vou dizer, eu posso até usar o seu relato como exemplo, mas eu não vou dizer quem é você, em que situação você estava voando, como foi que aconteceu. Eu protejo a imagem e as pessoas, entendeu? Mas eu não tenho esse vídeo aqui inicial, não tem esse propósito. Falar de avistamentos que muitos e muitos pilotos já viram. Inclusive eu tenho até um relato com um amigo aqui de Recife, que eu estava com ele nesse dia, de dia, 10 horas da manhã. Tinha um deputado estadual que era o dono do avião. A gente viu uma luz muito brilhante, isso de dia, o tempo estava bom, não estava chuvoso, estava um tempo de verão, com poucas nuvens, e aquela luz muito brilhante, imensa, imensa. É como se fosse um Boeing 747 perto de um Seneca 2. Eu estava num Seneca 2 e a gente viu, o deputado, que era o dono do avião, também viu, ficou desesperado, morrendo de medo, o piloto também, o colega meu aqui. E eu fiquei curioso, mas assim, o deputado falou assim, olha, fecha a cortina que eu não quero ver, fecha tudo, que brilhou dentro do painel do avião, brilhou dentro do avião. E até mesmo esse deputado estadual falou, se um dia você precisar de um depoimento meu, eu vou dar esse depoimento como verdadeiro. Então eu tenho pessoas que se propõem a falar alguma coisa. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente da aviação vê o tempo todo isso aí. O que as pessoas falam, eu vejo muitos vídeos na internet, erram pra caramba, porque assim, eu vejo muita gente que não está na aviação, não é da aviação, e é um assunto que muita gente gosta de tudo quanto é assunto relacionado à aviação, mas tem muito chute, tem muita coisa que não é real, muitas palavras, muitos termos e muitas coisas que acontecem que não é, a gente fica rindo, mas a gente respeita a opinião das pessoas que não entendem disso. A palavra OVNI é muito usada na aviação no mundo inteiro. Na verdade, OVNI é uma palavra aportuguesada, porque é UFO. UFO e OVNI têm o mesmo sentido. E não se trata de nave alienígena. Quem está pensando que UFO e OVNI é uma nave de um ser extraterrestre que veio para nos ajudar, para por aí, que é um termo usado na aviação. Existe na linguagem aeronáutica uma biblioteca de várias palavras que são usadas na aviação. Então essas palavras são próprias da aviação civil e militar. Então não é todo piloto no mundo inteiro sabe o que é OVNI. No caso no Brasil, que OVNI é só no Brasil. Objeto voador não identificado. Mas o UFO, todo aviador no mundo sabe o que é UFO. E não tem nada a ver, nenhuma relação com ser extraterrestre, com nada. Eu sempre falo, a gente tem que parar para ver o que está sendo falado. Qual é a palavra que você está se dirigindo. Quando você fala em UFO, U é não especificado, fly, F de fly, objeto. É o inglês, né? É um objeto não especificado. Então, por que os pilotos veem muito isso?
porque se costuma voar por instrumentos, se costuma voar em aerovia, que são os espaços aéreos controlados, que você tem controle radar, que você tem controlador, você não fala com torre, que eu sempre falo isso, você só fala com torre para decolar e pousar. Saiu do aeroporto, vai viajar, decolou, você só dá um tchauzinho pro cara da torre. Torre Recife, decolou aos tantos, tchau. Eu não falo mais contigo, é controle, é ACC, então existe um espaço aéreo controlado por radar, por vários controladores, mas a grande parte do espaço aéreo brasileiro não é controlado. Não estou querendo dizer que seja bagunçado. É uma região que você pode ter mais liberdade de voar sem controle. Porque é normal isso inclusive nos Estados Unidos tem várias regiões, em qualquer país do mundo tem uma área que não tem um controle rígido. Por quê? Porque não tem muito movimento de avião. Então essa área que não é controlada é porque não tem muito movimento de avião, existem umas regras que o piloto tem que seguir. Isso serve para todas as áreas, controladas ou não, até a área que não é controlada, o piloto tem que seguir essas regras, que é uma regra para um colidir com o outro. Então, determinadas proas, determinadas direção que você vai voar, ou você está no nível de voo ímpar, ou no nível par, ou você está no voo visual, no tipo de nível que é diferente para quem está fazendo voo por instrumento. Porque essa área não controlada, que você não vai ter um controlador radar, em alguns radares pegam esse seu sinal. Mas não necessariamente você não está sendo controlado, existe um equipamento. E para o controlador saber que o seu avião é aquele seu avião, existe um equipamento no avião chamado transponder, que você tem que ligar esse transponder. E nessas áreas não controladas, geralmente o piloto deixa esse transponder ligado. Vocês lembram aquele acidente do Gol, que se chocou com o Legacy? O que aconteceu ali? Houve um erro de comunicação de controlador do ACC, que não era torre de controle, era o ACC, Centro de Controle de Área. Numa região amazônica de pouco fluxo de avião, era uma aerovia, certo? Mas por um descuido do piloto, às vezes até pane, para que o avião apareça no serviço de radar, lá como um ponto, como um avião, ele tem que ligar o transponder. Se o piloto resolver desligar o transponder, aparece uma mancha. O controlador não sabe o que é aquilo, está se movendo, mas se o transponder não estiver ligado, ele vai ver uma mancha. Por exemplo, o que o radar pega? Pega nuvens, temporal, célula de CB, aparece o vermelhão lá, ele sabe que aquilo ali é chuva, bando de pássaro, urubu próximo à cabeceira da pista, ele consegue ver pelo radar, ele consegue ver pássaros, tempo ruim, nuvens, nebulosidade, tudo isso sai no radar. Então não é que o urubu, que a nuvem vai ter um transponder, é porque ocasiona uma mancha, o radar é colorido, então ocasiona uma mancha lá que ele sabe pelo tipo de mancha o que pode ser. Muitas vezes você está voando num espaço aéreo não controlado, a gente tem o costume de deixar o transponder ligado, que é para o controle saber que a gente está voando ali, de repente pode ser que tenha um avião se aproximando da gente, que na área que não é controlada, geralmente no interior do Pernambuco, interior do Nordeste, é uma região de informação de voo. Você não é controlado, mas o Centro Recife pode entrar em contato com você dizendo que existe um tráfego essencial, que é um outro avião na região que você está voando. Como é um espaço aéreo, que não é obrigatório você estar falando com o centro, com controle, com nada, você fica na frequência 1, 2, 3, 4, 5, que é Brasil, depois eu falo que frequência é essa, e você fica comunicando um com o avião e com o outro. De repente tem cara que desliga o rádio, desliga o transponder e voa por conta própria, e não está nem aí com nada. Ele está voando numa região que quase não tem avião passando por ali, não tem a obrigatoriedade de ser controlado, e uma situação dessa o controle pode ver, olha, tem um avião conflitante com você, chamado tráfego essencial. Está na sua proa às 11 horas, 12 horas, isso aí, 12 horas ele está na reta, 6 horas está atrás de mim, às 15 horas ele está na minha esquerda, e às 6 horas ele está na minha direita. Então, pelas posições do ponteiro do relógio. Quando ele falar, o avião está às suas 3 horas, ele está na minha direita, exatamente na reta na minha direita. O avião está às minhas 9 horas, eu sei que ele está à esquerda. Se o avião estiver às 6 horas da minha posição, ele está atrás. Se ele estiver na proa, ele está às 12 horas. Então está se aproximando, é chamado tráfego essencial. Aí o cara do centro vai entrar, não é uma região de informação de voo? Então o centro, a qualquer momento, ele vai dizer, existe um tráfego essencial. O que é o tráfego essencial? É um avião, ele está vendo lá um ponto. O avião deve estar voando com o transponder ligado ou não ligado, mas ele sabe que aquela mancha é um avião. Aparece uma mancha se o transponder estiver desligado. Ele sabe que é um avião, pela velocidade, pelo tipo de mancha, ele vai dizer, ó, existe um tráfego essencial se aproximando da sua proa,
faça um desvio, veja aí o que pode ser. Ele só faz se informar, que é chamada região de informação de voo. Então o controle não está nos controlando, mas a gente está voando por conta e risco próprio, mas a gente se estabelece essas regras que eu falei há pouco tempo, que é para não colidir. Mas tem gente que desobedece esse tipo de regra, não são todas, é pouca gente. Então, a região de informação de voo, o controlador, às vezes você fala, às vezes você vê coisas brilhantes no céu, de dia, de noite, e você não sabe o que é. Se tiver dentro de uma área controlada, sim, aí o controle vai começar a chamar aquele ponto, tentar fazer um contato. E se não tiver contato, não, ele plota e ele vai ver os aviões que estão em volta e vai informar, em tal posição, em tal região, existe o tráfego essencial. É um tráfego que é algo em movimento, que não se sabe que tipo de avião é, que o cara deve ter desligado o transponder, não está sendo acusado como um avião, mas a gente consegue ver uma mancha, um ponto, como se fosse um avião. Ele está se dirigindo, se deslocando de um ponto a outro, e se você passar nessa rota, você vai se encontrar com esse tráfego essencial. Aí o controle não vai ter informação de altitude, de elevação, porque com o transponder desligado, ele não sabe disso. Foi o caso do Legacy com o Gol. O piloto do Legacy desligou o transponder porque ele estava voando numa região de informação de voo e que ele achava que não tinha ninguém voando ali e ele se descuidou. Ele era para ter deixado o transponder ligado. Você não tem essa obrigatoriedade, mas é sempre bom você estar com o transponder ligado. Porque evita que você, por exemplo, toda a linha Boeing, desses aviões modernos, existe o GPWS, existe o sistema TCAS, que ele consegue ver em determinado, você vai setar, espetar a 50 milhas, a 100 milhas, ou a 30 milhas, as 20 milhas, você pode aumentar ou diminuir a amplitude desse sistema de TCAS para você ver quais são os aviões que estão voando próximo àquele avião seu. E o TCAS vai avisar, se houver uma possibilidade de uma colisão com outro avião, o TCAS vai dizer para você, curva à esquerda, curva à direita, suba rápido, desça rápido, diminua a velocidade, aumenta a velocidade. Então é um sistema moderno, que os aviões, grandes aviões comerciais possuem. Os aviões menores não. Mas os aviões menores, para ser acusado, tem que estar com o transponder ligado, para o sistema TCAS do Boeing funcionar. Foi o caso do Boeing 737 da Gol que caiu, ele estava com o TCAS ligado. Estava com o transponder ligado, mas o avião do Legacy não estava. Então, assim, não tem mais como o TCAS do Boeing funcionar adequadamente, porque o avião do Legacy, do americano lá, estava desligado. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que até mesmo o controle, mesmo que não tenha transponder, o controle vê algum ponto em movimento, é chamado UFO, que é um OVNI. Só que o OVNI que a gente fala não é um disco voador, que é uma nave alienígena, não. Vamos pegar pela palavra. OVNI, objeto voador não identificado. Por quê? Pode ser um avião, pode ser um monte de coisa, pode ser uma célula de um CB, pode ser um bando de pássaros. É algo que está se deslocando, mas a gente não sabe o que é. O controle também não sabe o que é. É algo que está voando próximo a você que eu não consigo identificar. Bom, é um OVNI. Quando eu falo, veja bem a palavra, não identificado. Eu não estou identificando. Se você fala que o OVNI é um disco voador, é uma nave alienígena, então ele não é mais um OVNI, ele não é mais um UFO. Não sei se vocês entenderam, vamos voltar. As pessoas, eu vejo muito aí na internet, todo mundo falando, o OVNI, o UFO, que é uma nave extraterrestre. Não, se você falou que é uma nave extraterrestre, não é mais um OVNI, é um OVI, objeto voador identificado. Porque na aviação existe o OVNI, é a negação, eu não sei o que é. E o OVI, OVNI, objeto voador não identificado. A partir do momento que eu vejo que aquele objeto que está se deslocando na minha direção é um avião, eu consigo perceber, de ver que é um avião, ele passa a ser um OVI, objeto voador identificado. Então, se em determinada situação você está dizendo que o OVNI é a mesma coisa que disco voador, o OVNI é a mesma coisa que uma nave extraterrestre, não é um OVNI. Ou é OVNI, ou ele não é identificado, ou é uma nave extraterrestre. Não tem como, você está negando algo. Quando você fala não identificado, eu não sei o que é aquilo. Quando você fala é uma nave alienígena, não é um OVNI, é um OVI. Deu para entender? Vocês conseguem entender? Então, assim,
É uma nomenclatura usada na aviação, foi criada para a aviação na década de 50, 40, isso é uma nomenclatura antiga e muito usada na aviação. Acontece muito de você estar voando naquela região de informação de voo, o cara não está voando o transponder, às vezes o transponder ele pode até estar ligado, mas como é um rádio eletrônico, o avião pode estar em emergência, com pane de bateria, com pane elétrica, então por mais que ele esteja com o transponder ligado, não vai ter informação do transponder porque não tem energia no avião, o avião está em emergência. Mesmo assim você tem que se precaver. Não é, muitas vezes o cara deixa o transponder desligado, não é por maldade, é porque está em pane, o transponder dele está em pane. Então um avião que esteja com, por exemplo, está no interior, voando de uma fazenda para outra, ele quer fazer uma revisão, para ele chegar num local que é controlado, que tem uma oficina de manutenção, ele tem que solicitar uma autorização especial de voo naquela data e horário, para que ele possa fazer o translado do avião com o transponder desligado, porque ele já vai informar, o transponder está queimado, não está funcionando, mas eu preciso levar na oficina para consertar o transponder. Aí ele entra em contato por e-mail ou por solicitação com os órgãos do DSEA, órgão de controle de tráfego aéreo, solicitando uma data com dia e hora certo, correto, para que ele possa fazer o translado, sair da fazenda, levar o avião para a oficina de manutenção, para fazer uma revisão no avião e consertar o transponder, que ele não está conseguindo usar o transponder. Então nem sempre você está com um avião com transponder, de repente pode estar em pane, deu uma pane elétrica. Então, voltando ao assunto do OVNI, é uma nomenclatura usada na aviação. Nós pilotos, nós aviadores, usamos a palavra OVNI para determinar que a gente tem um alvo, que tem um tráfego essencial, que a gente está vendo, está longe do avião, está difícil de distinguir. Às vezes você está voando num local meio nebuloso, que não tem chuva, mas tem muita nuvem, você está passando de uma nuvem para outra, às vezes você pode contornar uma nuvem, se a nuvem for muito grande, você vai passar por ela, você escolhe o ponto que tiver mais claridade para passar, porque o ponto mais escuro o avião balança mais, tem passageiro que às vezes não gosta de balanço, ou tem medo quando vê nuvem. A gente passa com tudo, a gente está acostumado. Tem uma nuvem lá pretona, a gente vai dentro, porque às vezes o radar vê alguma coisa, se for no verão, difícil de ser um CB, porque um CB ele vai lá para cima e desce para o chão, o ponto que aparece é muito grande. Bom, resumindo, é algo que todo piloto conhece, todo mundo na aviação conhece isso, é especificado, é norma na aviação, e não necessariamente você vai ver um avião, é que eu esqueci, voltando. Você está voando em final de tarde, ou à noite, às vezes, você tem avião que o cara liga lá as luzes estroboscópicas, luz de ponta de asa, farol, mas o farol geralmente só quando o trem de pouso está baixado, mas tem um farol de asa. Às vezes o cara percebe que tem um avião próximo, você liga o farol para o avião que está lá na frente, que ele não está com o transponder ligado, para ele saber que tem um avião se dirigindo a ele. Então assim, jogo de luzes, o avião tem avião que tem as luzes tão fracas, você não vê de longe. Passa a ser, às vezes, um pequeno ponto de luz piscando, e luz estroboscópica no avião. A gente sabe, a gente vê às vezes uma luz assim no alto, lá em cima, é um avião, pelo tipo de luz, pelo tipo de piscado, da forma que a luz pisca, a gente sabe que o que é um avião. Mas eu posso dizer, é um OVNI, é um objeto que eu estou vendo lá em cima no alto, estou no avião, ele está voando, é um objeto voador, mas eu não estou identificando o que é um objeto voador não identificado. E tem também um objeto, aí depois cheguei mais perto, descobri, tá, é um Boeing 737 que está passando aqui por cima. Passou a ser, deixou de ser um OVNI, passou a ser um OVI. Então, as pessoas andam falando, o OVNI, e não sei o que, o UFO, é uma nave extraterrestre. Quando você fala que é uma nave, você está afirmando, olha a palavra, você está afirmando que é uma nave extraterrestre, é uma nave alienígena, ou é uma nave militar. Porque inclusive os aviões militares que estão fazendo missão de, nem tanto treinamento, mas uma missão. Por exemplo, tem uns aviões militares que fazem missão de guarda do espaço aéreo, ele desliga o transponder. Ele está com o transponder lá especial, que ele vê você com o transponder ligado, mas o dele não aparece para você. Porque ele tem que estar oculto, porque é um avião polícia, ele está policiando o espaço aéreo. Então ele tem a autorização de voar com o transponder desligado. Não é bem desligado, é um transponder especial para uso militar. Só os aviões militares que conseguem ver um com o outro, mas de determinada força aérea. Então outra força aérea não consegue ver e nem um avião civil. Então é um avião de patrulha, ele pode fazer isso. Você vê um avião não identificado.
Estou vendo um avião, estou vendo algo voando, não é nem um avião, estou vendo algo que está voando, não identificado. Chegou mais perto, eita, é um avião, é um navágio. Eu passei a identificar e saber que aquilo que eu estava vendo a mais distância era um OVNI. Não, passou a ser um OVI. Aí você fala no controle, aquele OVNI não é mais, é um OVI, é um navágio, tal, tal e tal, devia estar com o rádio desligado. Eu identifiquei. Então, a partir do momento, voltando novamente para a gente encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. Se é um objeto voador não identificado, a palavra não identificado, eu estou dizendo que eu não identifiquei aquilo. Se eu falar, se determinada pessoa falar que é uma nave extraterrestre, que é uma nave alienígena, que é um disco voador, eu estou afirmando que é nave alienígena, disco voador ou extraterrestre. Então não é mais não identificado, é identificado. Eu estou identificando que é uma nave alienígena. UFO e OVNI. Se você identifica, deixa de ser. É isso que eu estou querendo dizer. As pessoas confundem muito, aí está cheio de vídeo na internet, no YouTube principalmente, as pessoas dizendo que o OVNI, o UFO, a nave alienígena. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão usando um termo aeronáutico, civil e militar, conhecido por todos, da aviação, mas como se fosse uma nave alienígena. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode até ser, de repente eu posso estar vendo um ponto diferente, é um OVNI, não identificado. Chegou mais perto, eu conheço disco voador, eu conheço nave alienígena? Não conheço, nunca vi. Posso ter visto, de repente, continua sendo um OVNI, de repente está o disco lá bem grandão, lá o prato do meu lado. Continua sendo um OVNI, porque eu não sei o que é aquilo. Olha, estou vendo aqui algo parecido com um charuto, algo parecido com 2 pratos, todo luminoso, arrodeando o avião. Continua sendo um OVNI. Eu estou vendo com a olho nu, com toda a riqueza de detalhes possível, sei o que é, mas não conheço. Se eu não conheço aquilo, continua sendo um OVNI. A partir do momento, não, poxa, caramba, é um drone. Agora que eu estou vendo, existe um drone com essa marca, agora eu estou vendo as hélices. Deixa de ser um OVNI para ser um objeto voador identificado. Essa é a nomenclatura que está sendo usada incorretamente. Estão tirando da aviação essa nomenclatura que faz parte, pertence à aviação. A palavra OVNI e UFO pertence à aviação, para dizer que é nave alienígena, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, tem muito mais a falar sobre esse assunto. Se o pessoal gostou, deixa um comentário, deixa um joinha, compartilha com os amigos, às vezes dá uma força aí, dá um pix, ajuda aí, faz um agrado aqui para a gente desenvolver e poder comprar mais equipamentos. E segue o canal aí, tá joia? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas tem mais vídeos que eu quero falar sobre esse assunto. Para não ficar tão extenso, eu acho que já passou de 10 minutos. Show, pessoal. Até mais.